Livro de Ruth, capítulo 2. Nós vamos proceder à leitura a partir do verso de número 12. Livro de Ruth, capítulo 2, leitura do verso 12 em diante. Assim nos diz a palavra do Senhor. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. A hora de comer, Boaz lhe disse: Achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda sobrejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos olhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não as repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada, ou seja, 17 quilos. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobrejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a moabita: Também ainda me disse: Com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora Ruth: Bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Esse é o texto, meus irmãos queridos, amigos visitantes, que nós vamos meditar com a graça e permissão do Senhor nosso Deus. Vamos falar sobre o tema, sobre as asas de Deus. Ou, se você quiser entender um pouco melhor, podemos também chamar de a superabundante graça de Deus. Nós vamos ver mais uma vez a graça de Deus trabalhando de forma poderosa desta feita na vida de Ruth. E na nossa última mensagem, nós vamos ver de uma forma bem mais nítida, bem mais clara, como que esta graça se manifestou na vida de Ruth e também na vida de Noemi, e alcançando a todos nós nos dias de hoje. Irmãos queridos, o tema principal deste livro de Ruth, após algumas leituras, após análises que temos feito, podemos dizer que o livro de Ruth, ele fala sobre a redenção. A redenção, embora através de um homem chamado Boaz, mas que podemos também fazer uma ligação com o Redentor dos escolhidos do Filho de Deus, que aliás
o nosso catecismo, ele faz a pergunta: quem é o escolhido, o redentor dos filhos de Deus? E diz então a resposta que o escolhido é o Senhor Jesus Cristo. Nós não temos um outro redentor a não ser o Senhor Jesus, a não ser aquele que veio e morreu no nosso lugar, aquele que sofreu por amor a esse mundo, aquele que entregou a sua vida por amor a você, por amor a mim e também por amor a todos nós. O texto de hoje nos fala dessa figura importante, a princípio, nesse contexto, Boaz. Boaz, ele aparece nessa história, e é interessante que ele aparece e vai se tornar uma personagem interessante. Depois nós vamos esquecer de Boaz e vai prevalecer ao longo de toda a história da palavra de Deus o único resgatador, a saber, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boaz, ele veio para cumprir e para ser também um vaso usado por Deus, não obstante uma situação difícil que o povo estava passando. Mas Boaz, ele era um homem educado. O texto nos mostra isso porque quando ele conversa com Ruth, é interessante que Ruth se qualifica como uma estrangeira e o pessoal a chamava de a Moabita. É interessante que quando Boaz pergunta ao seu servo quem era aquela menina que estava no seu campo, a resposta foi: essa é Ruth, a Moabita. É interessante que depois, então, ele ia chamar de menina, ele vai usar um termo técnico chamando-a de filha. E é um termo carinhoso, e ele dá a entender que não quer saber da história de Ruth como Moabita, mas ele ficou sabendo do grande feito de Ruth para com a sua sogra. Isso nos chama atenção para os dias de hoje. Algumas pessoas chegam a brincar até mesmo com as sogras, né? O genro, por exemplo, às vezes ele gosta de brincar com a sogra, e às vezes são brincadeiras naquele momento que o pessoal chega a sorrir, mas eu quero crer que para quem é objeto, não fica bem. Interessante que a história nos mostrou que Ruth não tinha mais nenhuma ligação, a princípio, com a sua sogra Noemi. Na verdade, Noemi seria, assim, eternamente sogra de Ruth. Isso a própria lei nos mostra. Porque quando a pessoa rompe um casamento, você que é casado, se um dia isso vai acontecer, mas rompendo um casamento, você pode casar com qualquer pessoa, mas você não pode se casar com a sua sogra. Mas pastor, quem é que vai casar com a sogra? Olha, tem muita história disso aí. Então a própria lei impede esse tipo de casamento. Ruth poderia perfeitamente ter voltado para os seus pais, ou ter ficado na terra de Moabe, ou quem sabe também ter ficado com os seus deuses, assim como a própria Noemi solicitou: voltem minhas filhas para os vossos deuses. Só que Orfa, diz o texto, que deu um beijo em Noemi e foi embora, e Ruth se apegou a ela. E aí nós vimos a declaração de fé de Ruth para com Noemi. Disse: olha, não me obrigue a te deixar, porque onde você for eu irei, e onde você pousar, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, disse ela: Noemi, nada neste mundo vai me afastar de você, porque onde você morrer, ali eu também serei sepultada. E nós vimos então que esta foi a declaração de fé de Ruth para com o Deus de Noemi. Ou seja, Noemi, eu estou disposta agora a pertencer ao seu povo,
e servir e adorar ao seu Deus. E é interessante observar e lembrar, irmãos queridos, que pelo testemunho de Noemi, Ruth tinha tudo para ficar na sua terra natal, porque Noemi chegou a dizer que por causa delas, de Ruth e Orfa, o Todo-Poderoso derramou toda a sua ira contra ela. E quando ela retorna para a cidade, e as mulheres, quando observam, perguntam: não é esta a Noemi? E ela então diz: olha, por favor, não me chame de Noemi, mas me chame de Mara. Ou seja, aquela que a princípio o nome significa então doçura, e passa a ser então de Mara, amargura, e ela quer dizer então que o que aconteceu na sua vida foi a mão de Deus. E nós vimos que não foi bem isto. Noemi, ela teve uma teologia errada a respeito do Deus de Israel. Mas agora, depois de passar aquele tempo de fome, perdeu o esposo Elimeleque, perderam os 2 filhos, Malom e Quilion, e ela retorna quando ficou sabendo que Deus começou a abençoar o seu povo com pão. Ela retorna então para a terra de pão, que é Belém de Judá, que é este o significado. E agora ela começa então a sair da fome para a fartura, porque a graça de Deus começou a se manifestar na vida de Noemi através da moabita chamada Ruth. O texto de hoje, no capítulo 2, eu destaco nesta noite o verso de número 12. Esse verso, ele traz algumas lições importantes que eu quero compartilhar com vocês esta noite. Diz o texto: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. São estas as palavras de Boaz para Ruth. E dá a entender que a Ruth nem sequer parou um pouco para pensar sobre essas palavras deste homem que a princípio ela não conhecia, mas que era a pessoa que Deus colocou no seu caminho para ser o seu resgatador. Por que isso? O que acontece, irmãos e amigos, é que Noemi, ela reconhece que Boaz, ele é seu parente. E a lei nos dizia o seguinte, que se um irmão morresse, alguém da família morresse, sem deixar filhos, caberia ao irmão suscitar casar com a viúva, para que ele assim então pudesse preservar a semente e trazer à existência um filho. E é interessante porque não sabemos se Ruth era estéril ou se os 2 filhos de Noemi, Malom e Quilion, porque eles passaram 10 anos na terra de Moabe e essas 2 noras de Noemi não conceberam. Mas a história que Deus traçou para você e para mim tem sempre um final bonito, agradável, não obstante o que nós passamos ao longo da caminhada até chegarmos do outro lado do mar. O que Boaz está tentando nos comunicar em Ruth, capítulo 2, versículo 12? Eu vejo que Boaz, ele quis nos comunicar 3 coisas importantes. Primeira, ele quis nos mostrar que Deus é fiel e, em consequência, fidedigno para com aquele que confia nele. Deus é fiel e, em consequência, fidedigno para com aquele que confia nele. Aquele que deposita a confiança em Deus, Deus demonstra a sua fidelidade. Aquele que se coloca total e inteiramente nas mãos de Deus, Deus se revela ser um Deus fiel. E nós,
como filhos e filhas de Deus, sabemos perfeitamente que esse Deus, Ele é fiel, e Ele não muda, e Ele não esquece de cumprir as suas promessas nas nossas vidas, assim como cantamos o hino 32, Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que não falha, é um Deus que não muda, é um Deus que continua sempre o mesmo, e é um Deus fiel e, em consequência, fidedigno para com aquele que confia nele. Mas, irmãos e amigos, a nossa garantia da fidelidade de Deus não depende do nosso compromisso para com Deus. A garantia da fidelidade de Deus para conosco não depende da nossa confissão de fé para com o Senhor. Também não depende da nossa adoração e nem do nosso estilo de vida. Porque se Deus fosse depender de tudo isto para demonstrar ou revelar a sua fidelidade para com a nossa vida, nós estaríamos perdidos. Eu diria que a garantia da fidelidade de Deus depende dos atos poderosos desse Deus que nós servimos, desses atos que Ele realizou e executou na história, e na redenção e na ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a garantia que temos. Deus, Ele não colocou essa garantia na nossa vida, na nossa confiança para com Ele, mas simplesmente na redenção e na ressurreição do Senhor Jesus. No preço que o Senhor Jesus pagou naquela cruz do Calvário, por amor a você e por amor a mim. Se Deus agiu em Jesus para expiar os nossos pecados e também nos reconciliar com Ele, então, irmãos e amigos, Ele vai prosseguir e nos reconciliar com Ele, e nada vai impedir que este plano chegue ao seu final. Porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel para com o seu povo. Por mais que seu povo não permaneça fiel para com Ele, mas Ele é fiel. Portanto, nessas palavras de Boaz, no verso 12, aqui de Ruth, capítulo 2, Boaz, ele nos mostra que Deus é fiel e, em consequência, fidedigno para com aquele que confia nele. Se você é fiel a esse Deus, ele vai demonstrar amor para com a sua vida. Esse Deus vai estar te conduzindo para o louvor da sua glória. Esse Deus vai realizar o melhor da sua vida. Por mais que você mude com o passar do tempo, Deus continua sendo o mesmo. E é interessante que Boaz, ele ficou sabendo da história de Ruth. Olha, eu fiquei sabendo o que foi que você fez para com a sua sogra Noemi. Você não a abandonou, você não a deixou nos momentos mais difíceis da sua vida. E o que ele quer nos mostrar é o seguinte: diz, olha, Ruth, minha filha, diz Boaz, apesar de eu ser um homem rico, eu sou uma pessoa importante, financeiramente falando, eu não tenho como recompensar a bondade que você realizou na vida de Noemi, minha parenta. E ele então pede que o Deus dos céus abençoe a sua vida. O apóstolo Paulo, ele foi um homem muito grato a Deus, primeiro pela salvação que ele alcançou em Jesus Cristo, porque ele não merecia. Segundo, porque Deus o chamou também para ser apóstolo, e também porque Deus colocou pessoas e igrejas, pessoas maravilhosas, igrejas amorosas, no caminho do apóstolo Paulo. E dentre as suas epístolas,
Filipenses é uma epístola que Paulo escreveu na prisão, e ele convida a igreja a se alegrar em toda e qualquer situação. Essa igreja, ela estendeu as mãos para o apóstolo Paulo. E é interessante que já no finalzinho dessa epístola, Paulo, não tendo como retribuir a bondade da igreja para com ele, ele faz uma oração ao Senhor e diz o seguinte: que o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória em Jesus Cristo, supra cada uma das vossas necessidades. Ou seja, olha, eu não sei quantas são, eu não sei quais são, mas a minha oração é que Deus venha suprir todas as vossas necessidades. Uma igreja que o abraçou, uma igreja que caminhou com ele, uma igreja que o abençoou. E com isso também Paulo reconhece a bondade de Deus ao longo da sua caminhada. Quem é fiel a Deus, Deus demonstra também a sua fidelidade e vai auxiliar essa pessoa até o final. Foi justamente isso que Deus fez com Ruth, a Moabita. Interessante, repito mais uma vez, que a própria Ruth se apresentou como uma estrangeira. E o texto vai sempre lembrar: olha, esta é Ruth, a Moabita. Quer dizer o seguinte, ela não é israelita. Ruth não tem nada a ver com o povo de Deus, mas a graça de Deus a alcançou e ela agora pertence à família da fé. Mas caminhando um pouco mais, irmãos queridos, a segunda coisa que Boaz nos ensina nesse texto de Ruth 2, versículo 12, é que, além de nos mostrar que Deus é fiel e fidedigno para com aquele que confia nele, Deus, ele é grande para fazer o que diz que vai fazer. Deus, ele é grande para fazer o que diz que vai fazer. E é interessante observar, irmãos, que Deus, ele cumpre a sua palavra no transcorrer do tempo. Em Filipenses, capítulo 1, diz o apóstolo Paulo: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Deus não deixa nada incompleto na nossa vida. As promessas que Deus fez de que alcançariam a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, no tempo de Deus, elas começam a chegar, elas começam a acontecer. Quando Deus chamou Abraão e fez com que ele deixasse a sua terra natal, Abraão pega a sua família e, sem perguntar para onde deveria ir, diz a Bíblia que simplesmente Abraão obedeceu a Deus. Mas Deus lhe fez promessas: Abraão, eu vou te abençoar muitíssimo, eu vou te abençoar, e quem te abençoar, Abraão, eu também vou abençoar. E tem mais, Abraão, em você todas as famílias da terra serão benditas, serão abençoadas. Abraão, nós vimos que não carecia das bênçãos de Deus. Financeiramente falando, Abraão tinha condições, mas mesmo assim Deus fez promessas a Abraão, não a promessa a princípio no aspecto financeiro, mas de que Abraão se tornaria assim, então, pai de numerosa multidão. Tornou-se assim, então, o pai da fé. E Deus cumpriu a sua palavra na vida de Abraão. As promessas de Deus não podem falhar. O que Deus prometeu de fazer na sua vida, Ele vai cumprir. Por mais que o inimigo tente atrapalhar os planos de Deus, Deus, Ele vai levar a sua promessa até o final, haja o que houver. Portanto, Deus é grande para fazer o que diz que vai fazer.
Se disse então que vai te abençoar e que estará com você todos os instantes da sua vida, pode crer. Porque Deus não brinca, porque Deus não mente. E Boaz, ele quer então dizer para Ruth: olha, Ruth, que o Deus que criou os céus e a terra, além de abençoar a sua vida, que Ele te acompanhe em todo o seu caminhar, em todo o seu viver, e que Ele realize coisas maravilhosas na sua vida. É muito bom quando a gente para um pouquinho para ver as maravilhas de Deus acontecendo na nossa vida. E muito mais ainda, quando você percebe e vê que o povo de Deus está sendo abençoado. Noemi, que passou uma fome terrível, Noemi, que deixou a casa de pão para se aventurar num lugar estranho, retorna, e agora Deus começa então a abençoar a vida de Noemi através de Ruth. No capítulo 2, no verso de 17, diz que depois que Ruth ela colheu as espigas, depois que a debulhou, depois também que tirou a parte que lhe pertencia, se alimentou, interessante que diz o texto no seu finalzinho: debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Isso aí aproximadamente 17 quilos. Irmãos, para quem não tinha nada para comer, volta agora para casa com 17 quilos de alimento. Esse Deus é bondoso. É quando você, quem sabe, na situação mais difícil da sua vida, sem compra nenhuma em casa, e de repente bate alguém à sua porta, ele entrega uma bolsa de compras, ou uma cesta básica. Quem foi que mandou? Eu não pedi. É que esse Deus que nos criou e nos formou a sua imagem e semelhança, Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe o quanto que nós precisamos e do que nós precisamos. E naquele momento, Noemi precisava sim de alimento. Noemi não tinha mais condições de fazer o serviço que Ruth começou a fazer. Ela não está aqui explorando Ruth, mas eu quero crer que no momento em que Ruth estava no campo, Noemi estava em casa intercedendo a Deus para que Deus manifestasse a sua vontade através de alguém na vida de Ruth, para que ela não voltasse para casa de mãos vazias. E é justamente isso que esse Deus faz com aquele que tem fé e que deposita a sua estrita confiança nele. Por mais que você saia de mãos vazias à procura de algo, mas tendo fé nesse Deus, você não vai voltar de mãos vazias. A graça do Senhor alcançou Ruth através da benevolência de Boaz, deste homem que Deus usou de forma toda especial, porque quem está sob as asas de Deus está protegido, não passa necessidade. Deus sustenta, Deus dá condições, Deus envia alguém à sua porta para lhe encaminhar um alimento, talvez um prato de comida, uma bolsa de compra, mas os filhos de Deus são supridos em todas as situações, porque esse Deus é um Deus cheio de graça, cheio de bondade. Deus é grande para fazer o que diz que vai fazer. Se Deus disse que vai mudar a sua sorte, Ele vai mudar.
Se Deus disse que Ele vai realizar algo tremendo na sua vida, Ele vai realizar porque Ele é Deus. Ele não é filho do homem para que minta. E o que Ele requer de você e de mim é que possamos confiar total e exclusivamente nele. Por mais que seja difícil encontrar algo no campo, mas Deus vai sempre colocar alguém no nosso caminho, e essa pessoa vai usar de bondade para com a nossa vida. É isso, irmãos, que nós temos que entender. Foi isso que Deus fez na vida de Ruth. Deus é grande para fazer o que diz que vai fazer. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quando o anjo visitou Maria e a chamou de agraciada do Senhor, disse: olha, você vai conceber, você vai dar luz a um menino e vai chamá-lo de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Disse: mas como, se eu não conheço homem algum? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Disse ela: eis aqui a tua serva, e cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Disse o anjo ainda: Deus é fiel em todas as suas promessas. Deus não falha, irmãos. Deus não se esquece. A pessoa até pode se esquecer, assim como José, quase que aconteceu no cárcere, quase que foi esquecido pelo seu companheiro de cela. Deus não se esquece dos seus. Por mais que passemos por situações difíceis, Deus não se esquece dos seus filhos. Deus é grande. Deus é grande para fazer o que diz que vai fazer. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A terceira coisa que Boaz nos ensina em Ruth 2, verso 12, é que, além de reconhecermos que Deus é fiel e, em consequência, fica digno para com aquele que confia nele, que Deus é grande para fazer o que diz que vai fazer, também nos mostra que Deus é bom o suficiente para querer realizar o que diz que vai realizar. Deus é bom o suficiente para querer realizar o que diz que vai realizar. O que Deus disse que Ele vai realizar, Ele vai realizar. Esse Deus é um Deus bondoso. E nós vimos aqui que Deus manifestou a sua bondade na vida de Noemi. Relembrando, bondade é um dos atributos comunicáveis de Deus. É o que Deus pode comunicar ao seu povo. Assim como Deus é bom, Ele também quer que você seja bom. Porque esse Deus que é bom nos dá coisas boas, embora merecendo o castigo. Nós que somos filhos de Deus temos que demonstrar a bondade para com o nosso semelhante. Nós vimos também que essa bondade de Deus, ela é a disposição favorável de Deus para com toda a sua criatura. É um Deus que está pronto para fazer o melhor, para realizar o melhor na sua e na minha vida. Essa bondade se manifesta de modo particular àqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança. Então você que foi feito, criado à imagem e semelhança de Deus, a bondade do Senhor se revela também na sua vida, na nossa vida, assim como disse o pastor Heber Carlos de Campos, que é um pastor presbiteriano, a quem Deus tem abençoado com os seus escritos. Deus, disse o pastor Heber, Ele é originalmente bom, imutavelmente bom, necessariamente bom. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos.
Mas será se a gente tem experimentado a bondade de Deus na nossa vida? Há muito tempo atrás, num reino bem distante, tem nada a ver com o Shrek, mas diz a história que era um reino bem distante. Um rei que não acreditava em hipótese alguma na bondade de Deus. E esse rei, diz a história, que ele tinha um servo. E ele convocou este servo para que eles pudessem sair numa caçada. E o servo, obediente ao seu senhor, ao rei, se preparou e eles então foram caçar. Mas o rei perguntou a este servo: você crê na bondade de Deus? Ele disse: sim, meu senhor, eu creio que Deus, Ele é bom. Eles foram caçar. Diz a história que lá pelas tantas, um animal feroz atacou o rei. E quando atacou o rei, o servo tinha que defendê-lo, porque o rei não podia morrer em hipótese alguma, mas o servo sim. E o servo então agarrou ali com o animal, brigou com o animal, conseguiu ferir o animal, mas antes que o animal fugisse, o animal conseguiu ainda atacar o rei e arrancar um pedacinho do dedinho do rei. O rei ficou furioso por isso. Disse: se Deus é tão bom, como você me disse, por que esse Deus permitiu que aquela besta fera arrancasse um pedacinho do meu dedo? Que tipo de Deus é este que você serve? Disse o meu Senhor: eu confio nesse Deus. Ele pediu clemência. Resultado, ele foi jogado numa cela escura e ali ele ficou por um bom tempo. Tempo depois, esse rei voltou a caçar, só que ele foi sozinho. Só que ele, na sua caçada, começou a caminhar, e chegou no território de uma tribo indígena. E diz a história que essa tribo gostava de sacrificar seres humanos. Pegaram o rei, amarraram e prepararam o altar de sacrifício. E o rei disse: estou perdido, vou morrer e o meu servo não está aqui para me ajudar para morrer no meu lugar. E o pessoal então começou a cantar e acender o fogo e a começar a rodear em volta do próprio rei ali, quando de repente chegou o chefe para fazer uma análise, uma vistoria na vítima. E aí, quando foi conferir, disse: para tudo! Este homem não pode ser sacrificado. Este homem é defeituoso. Ele não tem um pedacinho de um dedo. Pode soltar. O pessoal soltou o rei, perna para quem te quer. Ele foi embora. E quando chega em casa, no seu palácio, este rei então, com toda alegria, aí se lembrou do seu servo, mandou chamá-lo. Disse: olha, você crê realmente que esse Deus é bom? Disse: eu creio. Mas se ele é tão bom, por que o seu Deus permitiu que você fosse colocado numa cela escura e ali ter passado um bom tempo? Ele disse: olha, rei, meu senhor, o Deus que eu sirvo é muito bom. Sabe por quê? Porque se eu estivesse lá com o Senhor, eu teria morrido no seu lugar, porque eu não tenho falta de nenhum pedacinho. Eu estaria morto e o Senhor estaria vivo. Deus é bom. Às vezes nós reclamamos de pequenas coisas na vida.
E aí perguntamos: Deus, onde tu estás? Cadê a demonstração da tua bondade para com a minha vida? Deus é bom, querido. E Deus fez isto na vida de Ruth. Deus demonstrou a sua bondade. Esse Deus é maravilhoso. Mas olha, se Deus viesse ao mundo, talvez de uma forma humana, e caminhasse conosco, e realizasse alguma coisa na nossa vida, nós não iríamos reconhecer a bondade de Deus. Não iríamos. Assim como aconteceu numa ilustração que dizem que o Senhor Jesus Cristo, ele resolveu voltar à terra mais uma vez e disse: só que dessa vez vou voltar à terra, vou me vestir de médico. Ele botou um chaleco branco e foi escolher um hospital para ele visitar. Não sei se seria aqui na Posse, um hospital qualquer, alguma UPA. Ele escolheu um hospital para poder visitar. E aí ele chegou, ele olhou e viu que tinha um médico que já estava cansado, que já estava trabalhando há mais de 24 horas. Ele disse, ele passou pelas pessoas, ninguém o reconheceu, disse: amigo, pode ir embora, eu vou assumir agora o seu problema. O médico levantou, pegou as coisas e foi embora. E ele, todo empolgado, sentou ali na cadeira, disse: próximo. O pessoal: agora vai, agora a fila vai andar. E aí entra na sala do médico Jesus um cadeirante. Ele entra, diz a história que Jesus se levanta e vai até o cadeirante e coloca a mão sobre a cabeça dele e diz: levanta-te e anda. No mesmo instante, o rapaz se levantou, pegou a cadeira e foi embora. Quando ele passa pelo corredor, alguém perguntou: e aí, esse doutor novo aí, como é que ele é? Ele é bom? Ele disse: olha, é igualzinho aos outros, nem examina a gente. Desse mundo há tanta gente ingrata que não reconhece um pouco da bondade do ser humano. E por mais que Deus, agindo através das pessoas, assim como agiu através de Boaz na vida de Ruth, nós precisamos perceber a bondade de Deus, como diz, nos mínimos detalhes. Deus é bom. Aliás, Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Para terminar, meus queridos, o que esse texto então nos ensina? A primeira coisa que esse texto nos ensina é a obra de fé de Ruth. Ruth, a Moabita, foi uma mulher de fé. A mulher que confiou total e exclusivamente na graça do Senhor Deus. Uma Moabita, uma estrangeira, dando uma lição de fé. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que se nós acreditamos em Deus, é por causa da graça do Senhor, nada mais. É a graça de Deus que trabalha a nossa vida, que se manifesta e realiza coisas tremendas. A terceira coisa que o texto nos ensina é que Deus, Ele não vai esquecer daquele que o ama. E sob as suas asas, a pessoa está segura. Boaz, ele disse: Ruth, você encontrou
esperança, você encontrou sossego, você encontrou paz debaixo das asas de Deus. No Salmo 17, verso 7 até o verso 9, assim nos diz a palavra de Deus: mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Diz ainda o verso 8: guarda-me com a menina dos teus olhos e esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. No Salmo 36, verso 7 diz: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Salmo 57, 1 diz: tem misericórdia em mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Salmo 61, 4: assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Salmo 91, 4: cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Irmãos queridos, Deus promete realmente nos proteger. E o Salmo 23, versículo 6 diz: certamente de bondade, misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ruth encontrou esperança na presença do Senhor. Ruth encontrou conforto, proteção sob as asas de Deus. Que ao longo da sua caminhada, quando os problemas surgirem, lembre-se, você não está só. Assim como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas, Deus também nos cobre com as suas asas protetoras. Isaías, no seu livro do capítulo 6, quando ele entrou no templo e disse: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. E descreve também que ele viu os serafins e diz: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam e clamavam: santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Davi chegou a dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces, conheces o meu deitar e o meu levantar, aonde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E quando você toma as asas de Deus, está debaixo das asas de Deus, sob a proteção de Deus, praga alguma chegará à sua tenda ou à sua vida. Assim como Deus abençoou a vida de Ruth e a tirou da pobreza e a conduziu para a fartura, a minha oração é que Deus faça a mesma coisa na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Uma semana abençoada para você, em nome de Jesus.